brasileiros que moram em árvores, o planeta de saco cheio de Lula, as lágrimas da Lua na COP28 e os ministros que estão de olho na roda da Vera. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Já que os principais trechos de discursos que eu vou trazer no vídeo de hoje são da Conferência das Nações Unidas das Mudanças do Clima, a COP28, eu também tenho minha reclamação para fazer a respeito desse tema. Eu falei no vídeo de ontem que eu estava todo suado fazendo a gravação por conta do calor que estava fazendo e que eu não poderia gravar com o ar-condicionado ligado porque o ar que eu tenho aqui no escritório faz muito barulho. Mas hoje não tem condições. Eu não sou santo como o Lula, mas eu também sou filho de Deus, então hoje a gravação vai ser com o ar ligado mesmo. Bom, depois das reuniões na Arábia Saudita, inclusive com o príncipe herdeiro, que na época de Bolsonaro era chamado de ditador e era acusado de assassinato, mas que agora é só um príncipe, Lula foi para Doha, no Catar. O que foi ao ar da agenda de compromissos cumprida por ele lá foi apenas um breve discurso no Fórum Econômico, mas ele não disse nada com muita relevância. Depois disso, ele conversou com a imprensa e ao falar sobre o seu próximo compromisso, ele disse isso aqui. E daqui nós vamos para a COP. Sabe, discutir a preservação da floresta amazônica e ver se os países ricos estão dispostos efetivamente a fazer os investimentos para os países que têm floresta, manter suas florestas em pé e o povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, porque embaixo de cada copa de árvore mora um cidadão brasileiro. Embaixo de cada copa de árvore mora um cidadão brasileiro. Essa é nova pra mim, eu não sabia. Será que é um programa novo do governo? Minha Árvore, Minha Vida? Será que tem uma área mínima de copa da árvore? Ou então uma restrição de espécies para que eu possa financiar uma árvore para mim também? Aliás, tem uma árvore bem aqui na frente de casa que eu nunca vi ninguém morando embaixo dela. Será que está disponível para aluguel então? Eu poderia até alugar ela para começar a gravar lá, pois na sombra e pegando um ventinho pode ser que seja até melhor do que aqui dentro do escritório. Isso é uma piada bem gostosa. Hahaha, vou rir de ti. Bom, depois de Doha, no Catar, Lula foi para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da COP28. Ao discursar na sessão de abertura do evento, ele disse o seguinte: o planeta já não espera para cobrar a próxima geração. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Olha, seu Lula, eu até já ia começar dizendo que era uma piada ver o senhor, justo senhor, falando que o planeta está farto de discursos eloquentes e vazios e que é preciso atitudes e práticas concretas. Mas eu vou trazer antes a sequência da sua fala, pois ela me ajuda a provar ainda mais a sua hipocrisia. O mundo naturalizou disparidades inaceitáveis de renda, de gênero e de raça. Não é possível enfrentar a mudança do clima sem combater a desigualdade. A mesma narrativa utilizada no discurso ao assumir, nessa sexta, a presidência do G20. Para o Brasil assumir a presidência do G20 é mais do que uma honra, é um compromisso. Compromisso de colocar o combate à fome, à extrema pobreza e à desigualdade no centro da agenda internacional. Não é possível que tanto dinheiro continue na mão de tão poucas pessoas e tantas pessoas não tenham dinheiro para comer o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Melhor exemplo de discurso hipócrita do que esse? Impossível. Aliás, melhor exemplo de discurso eloquente e vazio e de falta de atitude concreta? Impossível. Enquanto fala que não é possível que tanto dinheiro continue nas mãos de tão poucas pessoas, Lula usa o dinheiro público dos brasileiros para sustentar os seus luxos e regalias. Assim como o planeta, nas palavras de Lula, você também já deve estar de saco cheio de me ver falando aqui sobre os gastos com os móveis de luxo para o Alvorada, como o sofá de couro italiano de mais de 60 mil reais, ou os gastos com hospedagens em hotéis luxuosos ao redor do mundo, ou ainda os 74 funcionários, incluindo motoristas, chefe de cozinha, garçons, camareiras e outros, se revezando em turnos para atender Lula e Janja 24 horas por dia no Alvorada, ou ainda a licitação aberta para renovar o enxoval de cama e banho do Alvorada e da Granja do Torto, prevendo uma compra de mais de 89 mil reais.
apenas de materiais de primeira linha ou superior. Você já deve estar farto de tudo isso, então vou mostrar apenas as informações mais recentes de gastos que foram divulgadas. A coluna do Cláudio Humberto no Diário do Poder revelou que Lula e sua comitiva já gastaram 16 milhões de reais só em aluguéis de carros, inclusive limusines, em suas 24 viagens internacionais nesse ano. Os dados, inclusive, nem contemplam ainda os gastos dessa viagem de agora para o Oriente Médio. Na primeira viagem aos Estados Unidos, em fevereiro, a comitiva gastou mais de 1 milhão de reais em 3 dias com aluguéis de veículos. Até uma ambulância foi alugada por 49 mil reais. Na viagem a Cuba, em setembro, antes do G7, as despesas com aluguel de carro foram de 110 mil reais. Em Nova York, 4,3 milhões de reais. Na Argentina, aproximadamente 550 mil reais. Na ida ao Vaticano para um encontro de 30 minutos com o Papa Francisco, 648 mil reais. Tudo isso só em aluguéis de carros. Nada de hospedagem, nada de alimentação, nada de aluguel de salas para reuniões, nada. Só aluguel de carros. E como se isso por si só já não fosse hipocrisia o suficiente, lá nesse seu discurso na sessão de abertura, Lula ainda disse, mas isso aqui. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Em relação ao clima, o Brasil quer liderar pelo exemplo. Mas em relação ao combate à desigualdade, o senhor não quer, né, seu Lula? Se o planeta está farto de discursos eloquentes e vazios, fique o senhor em silêncio. Já fará uma grande diferença. Eu não quero! Não satisfeito apenas com a hipocrisia sobre a desigualdade, Lula ainda fez questão de cutucar a ONU sobre as guerras. É inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. Pois é, seu Lula, nos seus discursos eloquentes e vazios, tudo é muito fácil, tudo é muito bonito. Mas na prática, o negócio é bem diferente. A começar pelo senhor mesmo, que até hoje se recusa a condenar aqueles que começaram os atuais conflitos. Se recusou a condenar Putin por ter invadido a Ucrânia e, ao ser confrontado por jornalistas sobre isso, chegou até a se esquivar dizendo que nunca tinha ouvido falar do tal Tribunal Penal Internacional, sendo que lá nos seus mandatos anteriores, o senhor já havia indicado uma juíza brasileira para esse tribunal. E se recusa também a condenar o Hamas. Até admite que aquele primeiro ataque lá do dia 7 de outubro foi um ato terrorista, mas se recusa a classificar o grupo como terrorista, e essa fala ainda sempre vem acompanhada de críticas a Israel. Seu Lula, nas suas próprias palavras, o planeta está farto de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Em outro discurso, também na COP28, agora já na presença de vários líderes mundiais, em uma conferência que trata de dados, pesquisas, estudos, estatísticas, Lula contou essa história como exemplo. No Brasil, tem a mitologia indígena que diz que o rio Amazonas nasceu das lágrimas da lua. A lua teve de abrir mão de seu amor pelo sol para que a terra não fosse destruída pelo calor. Se não deixarmos nossas diferenças de lado, em nome de um bem maior, a vida no planeta estará em perigo e será tarde demais para chorar. Por falar no Amazonas e em histórias que não tem como levar a sério, lembra daquela proposta do governador do Amazonas, Wilson Lima, que eu mostrei no vídeo de ontem? A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber, esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Pois é, o vídeo preparado pela equipe dele foi exibido na COP. Eu vou trazer aqui só um trechinho para você sentir a emoção. Se a sua empresa parasse, Jeff, muita coisa ia atrasar. E se eu parasse, o clima ia esquentar. Se a sua empresa é a mais valiosa de todas, o meu valor é incalculável. E já que você usa o meu nome e eu nunca ganhei nada com isso, vem aqui me conhecer de perto, Jeff. Bom, antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero comentar sobre 3 outros fatos que aconteceram essa semana. Primeiro, o STF decidiu que a imprensa pode ser responsabilizada por fala de entrevistado. Longe de mim querer defender o STF. Aliás, quem me acompanha já há algum tempo aqui no canal sabe que eu vivo fazendo vídeos com críticas às atitudes tomadas pelos ministros. Inclusive essa semana mesmo, na segunda, terça-feira, se eu não me engano, foi ao ar um vídeo aqui onde eu comentei sobre a reação histérica dos ministros sobre aquela PEC que limita os poderes individuais que foi aprovada no Senado. Mas eu não tenho como esconder aquele sorrisinho de canto da boca ao ver jornalistas e jornais provando do próprio veneno. Empolgante.
Tá sendo bem divertido. A Vera Magalhães, que alguns anos atrás chamava Lula até de misógino, mas que durante o governo Bolsonaro misteriosamente mudou de lado, desabafou no seu perfil no X, questionando inclusive como adivinhar o que o entrevistado vai dizer num programa como o Roda Viva. Pois é, dona Vera, quem diria, hein? Criticou tanto o bolsonarismo que atacava as instituições, fazia essas críticas inclusive dentro das suas perguntas aos entrevistados aí no próprio Roda Viva, mas agora não gostou da decisão tomada pela corte que, segundo um dos próprios ministros, estava em lua de mel com o governo Lula até semana passada. Agora, dona Vera, aceite o fato de que os ministros estarão de olho na sua roda. Outro desabafo foi feito pela Folha de São Paulo, e esse foi mais ousado ainda. Nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o STF ao decidir sobre entrevistas. No texto da matéria, a decisão foi chamada de desatino que pode nos remeter para tempos obscurantistas. Em seguida, a matéria diz: o Supremo Tribunal Federal protegia a liberdade de expressão, sempre ameaçada por governantes e agentes públicos que adoram jornalismo subserviente, pelego. Mudou. Agora o STF pretende estabelecer um regime político de intangibilidade da honra de personalidade e políticos, inclusive corruptos e pilantras. Nem a ditadura foi tão ambiciosa. E por fim, segundo o tribunal, a imprensa tem o dever de verificar a veracidade dos fatos antes. Olha só que absurdo, um veículo de imprensa ter que se preocupar agora com a veracidade daquilo que está publicando. A matéria diz ainda: é a inversão absoluta dos valores. Quer fazer do jornalismo uma instância cartorial, burocrática. Com esse desabafo da Folha, vamos virar a página para o próximo e último assunto do vídeo. Janones. Elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Pois é, o Janones lançou um livro recentemente. E o vazamento dos áudios na última semana tem deixado ele mais nervoso do que ele já era com os assessores dele. Pra todo mundo dessa campanha agora! Você tá escutando agora? Essa merda acabou aqui! Eu vou sozinho! Na quinta-feira, 30 de novembro, educadamente, assumindo uma postura digna de um deputado federal, ele publicou no seu perfil no X: bom dia, gado. Meu livro, que ensina como fazer vocês de otário, era o 6º mais vendido até a semana passada. Foi para 5º, 4º, 3º e agora está em 2º lugar. O Janoninho, no entanto, não contava com uma ferramenta que permite a usuários adicionarem um contexto para corrigir informações que estão incompletas. O livro dele está em 2º lugar no ranking da Amazon, só que, na verdade, apenas na categoria específica de Ciências da Informação Política e Ciências Sociais. Na classificação geral, no momento da correção, ele ocupava a posição número 3010. Para ser justo com ele, eu consultei a posição que ele estava no momento em que eu estava preparando esse vídeo, e ele estava na posição número 1512 nessa sexta. Bom, pelo menos seguindo o método de Janones para passar informações, eu posso sair dizendo por aí que meu livro está em 1º lugar no ranking da Amazon, na categoria Autor Paulo Baltokowski. Mas essa parte eu esqueço de contar. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam vê-lo e de se inscrever no canal. Muito importante também ativar o sininho de notificações para garantir que você vai receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.